Ora então, muito boa tarde e bem-vindos ao sétimo objeto de aprendizagem e estamos no módulo 4 sobre paginação. Vamos então aprender hoje sobre as principais regras de paginação e os alinhamentos. Ora, então, o que é a paginação? A paginação é a organização das páginas do interior do livro. Normalmente tem uma ficha técnica, um prefácio ou introdução e pode ter uma dedicatória e depois as páginas com o texto. O número de páginas de um livro é um detalhe importante para a precificação de serviços como a revisão crítica, a revisão gramatical e ortográfica, diagramação, além do próprio custo de impressão numa gráfica. Sobre os parâmetros de tamanho, sabemos que um livro se materializa em páginas, mas as páginas variam de tamanho. Veja os livros que você tem em casa. Há livros com diferentes tamanhos de páginas. Mas o número de páginas não é o melhor critério para se mensurar o tamanho do conteúdo de um livro, seja impresso ou digital. Deve-se pensar no tamanho da obra em palavras. Por exemplo, normalmente usamos no editor de texto o tamanho de página A4. Existe a configuração de margem e espaçamento entre linhas e a gente escolhe uma fonte padrão de um certo tamanho. Mais comuns são Arial ou Times com o tamanho 12. Porém, tudo isso muda quando o livro é diagramado. A média de palavras no mercado editorial português, de acordo com cada género literário, é: nos livros infantis temos entre 250 a 1000 palavras, nos contos temos até 7500 palavras, nas novelas 18.000 a 40.000 palavras, nos romances 40.000 a 150.000 palavras, nos livros infanto-juvenis 25.000 a 75 palavras e, por fim, nos livros de não ficção temos entre 25.000 a 150.000 palavras. Alguns formatos de páginas usados em publicações são, por exemplo, os livros de bolso, em que têm um tamanho A6, os livros de ficção barra não ficção, que têm um tamanho A5, os livros didáticos, em que têm um tamanho A4, e os livros fotográficos, que têm um tamanho A3. Portanto, um fator que influencia na paginação do livro é o projeto gráfico. Elementos como a sangria, quanto de margem será deixado, o tipo e o tamanho da fonte, presença ou não de imagens, afetam sempre a quantidade de páginas. Vamos agora passar para o alinhamento. E o que é o alinhamento? O alinhamento é um elemento da tipografia. Podemos então assumir que um tipo de letra bem desenhado tem um espaçamento entre letras natural ou normal, que se encontra inserido no próprio design da letra. Este espaçamento normal é provavelmente o ideal para a grande maioria dos textos, em particular quando estes são alinhados à esquerda ou à direita. Quando os textos são alinhados a ambos os lados, ou seja, justificados, os espaços entre letras e entre palavras tendem a aumentar. E neste caso, deve-se reduzir um pouco o valor do chamado kerning/tracking. Reparem aqui no exemplo que temos. Do lado esquerdo, nós temos aqui um espaço enorme entre as palavras, o que nós podemos deduzir que o espaço não foi planejado. Portanto, o espaço tem que ser evaluado em respeito ao kerning e ao tracking. E do lado direito temos um bom exemplo de espaçamento entre as palavras. O alinhamento centrado e justificado é frequentemente utilizado. É tentador,
mas pode parecer confuso e desequilibrado, além que este último pode criar espaços irregulares e aleatórios, transmitindo assim um aspecto descuidado e dificultando a leitura ao utilizador. Por exemplo, o alinhamento justificado pode gerar os chamados dentes de cavalo, que é um texto excessivamente espaçado, ou rios, são conjunto de linhas com dentes de cavalos. Por isso, se optar pelo alinhamento justificado, um programa de paginação, como por exemplo o famoso InDesign da Adobe, permitem evitar estes percalços, ativando a opção de ifinização e configurando de antemão algumas regras de paginação. Um outro fenómeno tipográfico muito frequente é a existência de viúvas e órfãos. E o que é uma viúva? Uma viúva em tipografia designa uma linha ou uma palavra que se situa no final de um parágrafo e que passa para a página seguinte por falta de espaço na página anterior. Um órfão designa uma linha ou uma palavra que se situa no início de um parágrafo e vê as restantes linhas ou palavras passarem para a página seguinte, pelo mesmo motivo. Deixo-vos aqui o link para a página do InDesign. E a frase que eu escolhi para hoje é: simplicidade é subtrair o óbvio e adicionar o significativo, de John Mayhew. Muito obrigado e até ao próximo objeto de aprendizagem.